versículo 2, que diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém. O assunto que nós vamos falar então é sobre avivamento. O que na verdade nós precisamos de examinar com os irmãos. Nós escrevemos algumas coisas, gostaríamos que os irmãos então ficassem atentos. Nós temos durante anos ouvido alguns falarem sobre culto de avivamento. Biblicamente não existe isso. Nós podemos nos avivar através de um culto quando nós nos encontramos sem avivamento. Mas avivamento, na verdade, não é para quem está em Cristo, mas é para quem está morto. Porque o significado da palavra avivamento é a ação de avivar, dar vida, ressuscitar, chamar a vida novamente. Isso que significa avivamento. É o mesmo que ressuscitar. Então avivamento não é para quem está vivo, é para quem está morto. Mas também Deus pode avivar a sua obra, como Abacuque aqui orou ao Senhor, por causa do inimigo, por causa da afronta, por causa dos pecados cometidos do povo de Deus. Deus entregou então o povo na mão dos adversários. Então Abacuque fez uma oração: Senhor, aviva a tua obra. O povo de Israel precisava também de um avivamento. Tanto é que Deus mostrou a Ezequiel o estado que se encontrava o povo de Israel, como um vale de ossos secos. Abacuque clama ao Senhor porque ele queria que Deus agisse como no passado, fechando os céus, fazendo a terra tremer, dando vitória ao povo, fazendo o inimigo escutar coisas estranhas e fugirem. Aviva a tua obra, Senhor. Ou seja, faz acontecer aqueles milagres, aqueles prodígios como no passado. Porque Deus tinha cerrado, tinha cessado de agir milagrosamente por causa dos pecados, por causa do afastar-se de Deus, por causa das transgressões. Como falamos esses dias, nós precisamos pensar mais nas coisas de Deus que nas nossas, mas nós pensamos muito do que é nosso. Por mais que eles falem aqui, por mais que vocês leiam, se vocês não lutar contra vocês, não negar a vocês mesmos, é automático, vocês vão buscar mais o interesse de vocês do que o de Deus. Vocês vão dar inúmeras desculpas para não buscar o Senhor. Até por uma simples picadinha de um mosquito no braço vai dizer que inchou, que não está podendo buscar ao Senhor. Porque é a tendência do homem buscar o que é seu. E por isso o homem muitas vezes morre espiritualmente. O que nós vamos estudar, o que já estamos estudando, na verdade, trata-se de um assunto muito importante. Muitas vezes nós nos enganamos. Vemos igrejas e mais igrejas evangélicas, principalmente, fazerem cultos de pula-pula, de quebra-quebra, dizer que é avivamento. Isso nunca foi avivamento. Avivamento é trazer vida a quem está morto. Avivamento é dar à pessoa Cristo e uma nova vida nascer dentro da pessoa, um novo ser, um novo homem, uma nova personalidade, uma nova criança. O primogênito de Deus. O povo de Deus recebe um primogênito quando crê em Cristo, porque o Espírito Santo traz o sentimento de Cristo para habitar em nós. Então nós temos a nossa criança crescendo dentro de nós, temos que cuidar dela, e a nossa criança é a nossa vida espiritual. Muitos crentes sonham com a criança e às vezes não percebem o que Deus está mostrando. A Bíblia é rica em conceder resposta a isto. Quando essa criança então morre, precisamos então de um avivamento. Por que
que, irmãos, então, a necessidade de um avivamento na vida de muitas pessoas? Será que vocês precisam de um avivamento? Eu posso até dizer que quando começou o avivamento em nossos dias, em nossas vidas, ele está crescente, mas ele já entrou em mim. Porque se eu preciso de um avivamento, é sinal que eu estou morto. Glória a Deus. Agora, nós vamos mostrar para os irmãos o que levou Deus a enviar Jesus ao mundo para dar vida àqueles que creem, para vivificar os que criam em Jesus. Porque o homem um dia perdeu a vida, perdeu a comunhão, perdeu a personalidade de Deus e de Cristo, matando com o pecado, matando a comunhão, dividindo, como nós temos falado. Por que uma pessoa busca seus próprios interesses quando ele se separa? Porque ele passa a morrer espiritualmente, não sente mais vontade de fazer as coisas que os outros irmãos estão fazendo, como diz em Provérbios 18. Ele passa a não sentir mais vontade de dar glória a Deus dentro do tempo, como diz aqui. E no seu tempo todos dizem glória. Todos. Todos quem? Todos que estão em Cristo Jesus. Mas o crente defunto, o crente morto, é frio, é uma geleira no meio dos outros. Não tem um porquê dar glória a Deus. Ele não sente, ele é mais que aquilo. Ele precisa de alguma coisa, precisa de Deus humilhar ele, colocar na enfermidade para ele dar glória a Deus. Aleluia. Mas aquele que está em Cristo sabe que o Espírito Santo nos leva a glorificar a Jesus, porque nós estamos avivados, vivemos uma nova vida, uma vida de ressurreição, não de defunto. Ah, eu não gosto de fazer assim, eu não gosto de fazer assim, eu não gosto de ser assim, eu gosto de orar baixinho. Pode orar baixinho como for, mas o Espírito de Deus nos constrange a glorificar, a dizer: Senhor, bendito seja teu nome. Uma força entra dentro de nós. O crente morto não faz isso, ele não sente. Irmão, um crente que fica 200 anos dentro da igreja não sente dar glória a Deus, está morto. Eu conheci um em Caxias, na Assembleia de Deus. Ele disse que tinha na época 10, 15 anos na igreja. Ele disse que nunca tinha sentido a presença do Senhor. Morto. Este precisa de um avivamento. Mas o avivamento, irmão, pode até acontecer dentro de um culto, mas é o encontro que a pessoa vai ter com Cristo. Jesus disse lá em Apocalipse: eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei na sua casa, vou me alimentar com ele e ele vai se alimentar comigo. Haverá uma ceia, um banquete, haverá uma alegria de Cristo e a pessoa que abriu o coração, que ouviu a voz e abriu o coração. Mas se nós fecharmos nossos corações, nós só esperamos a alegria desta vida, uma alegria passageira, penosa, triste. Hoje eu estava falando sobre um assunto até que gostaria de estudar, sobre a ocupação. Ocupação. Quanto mais você se ocupa, você pensa que é feliz. Você comprou o celular, arrumou seu óculos, comprou sua casa, comprou seu carro, você pensa que está feliz. Você não está feliz. Você está ocupado de problema que você vai ter que administrar. No final você vai sentir aflição de espírito. Eu vou estudar sobre isso. Isso é muito importante, ocupação. Me lembra, ocupação. Quanto mais você tem, quanto mais você domina, mais problema, mais tristeza, mais angústia, mais amarrado você fica. E o diabo te dá uma falsa impressão que você agora está bem. Agora você tem tudo. Não, você está amarrado com tudo. Está prisioneiro de tudo. Aí vem as doenças. É isso que eu quero falar sobre vocês. Ocupação. Como que as doenças vêm na vida de pessoas que quanto mais tem, mais possui, mais adoece, mais tem problema, mais se afasta de Deus, mais fica frio. Quanto mais tem, quanto mais consegue, mais ocupação tem. É muito difícil, sabe, irmãos, cumprir aquele salmo: se as vossas riquezas aumentam, não põe a janela no nosso coração. É muito difícil para muita gente, inclusive aqui. É muito difícil. Se você não fizer um exercício, não bater o pé no chão e dizer assim: eu clamo, Senhor, sirvo do Senhor. Eu tenho ou não tenho? É difícil, hein? É difícil, hein? Não vai dizer porque é fácil, não, porque não é fácil, não. Se você não negar a tua carne, vem dizer para mim que é fácil, que não é fácil, não. Não é fácil, não, irmão.
Você sabe, você ter como se não tivesse nada. Não ficar na dependência dessas coisas, não deixar essas coisas te amarrar, te aprisionar. Não é fácil, não. Aleluia. Irmãos, todos nós pecamos. Não é? E por causa disso, não é? O salário desse pecado é o quê? Romanos 6, 23. Não é? Então, a recompensa da desobediência, a recompensa da transgressão foi uma morte. A transgressão causou morte espiritual e morte física. A morte física não veio de imediato, mas a morte espiritual veio de imediato. O pecado gera morte. Toda transgressão gera morte. Toda coisa errada mata a tua convivência, mata a tua fé, mata a comunhão, mata a tua santidade. Você morre. Aleluia. Aí sim você precisa de um avivamento. Quando Paulo diz lá em Colossenses, o que vocês acham? Ele fala assim, Colossenses 13: se você ressuscitou com Jesus, buscai as coisas que são de cima, e não as que são da terra, onde Cristo está sentado à destra. Pensai nas coisas que são de cima. É como se ele estivesse falando, gente, vocês estão me dizendo que vocês ressuscitaram com Jesus? Vocês estão vivendo uma nova vida, mas buscando as coisas desta vida, se enrolando com elas, se atrapalhando com elas, embaraçado com elas, cheio de vaidade delas. Não, vocês estão mortos. Morreram novamente. Arrependei-vos. Desapegai-vos dessas coisas. Busque as que são de cima. Paulo quis dizer isso tudo. Tanto é que depois no texto ali, ele manda mortificar a prostituição, os vossos membros estão sobre o corpo, né, no corpo, sobre a terra. Ele manda mortificar. Porque ele percebeu que o povo estava com Cristo aqui e com o mundo aqui. Com Cristo aqui e com o mundo aqui. É muito fácil você ter a Bíblia toda no seu intelecto, na sua cabeça gravada. Isso é fácil para muitos irmãos aqui. Gravar melhor do que eu. E falar bastante. Mas aqui dentro não é fácil não. Porque quando Cristo está aqui, ele entra no controle. E o controle do Senhor é bem diferente. É bem diferente. Então, irmãos, o pecado gerou a morte, gerou uma separação entre o homem e Deus. A pregação do Evangelho é reconciliar o homem com Deus. Reconciliar é que um dia estávamos conciliados. Um dia vivíamos de bem. Adão estava bem, mas a transgressão gerou morte, gerou divisão. Deus não habita com o pecado. Deus não habita quem pratica o pecado. Deus não habita com quem insiste no erro. Deus não habita, o Espírito Santo não permanece. Aleluia. Porque o Espírito é vida, ele traz a vida, ele traz Cristo para dentro de nós. Então não pode se misturar. Por isso que aquele que está em Cristo não precisa de um avivamento, mas aquele que está morto precisa de um avivamento, precisa da ressurreição, precisa ter uma vida nova, diferente. Eu já vi muitos crentes mortos, velhos, que nunca tiveram encontro com o Senhor de verdade. Que quando nós temos, nós queremos estar com Ele constantemente. Aleluia. Aleluia. Então, irmãos, a recompensa, foi a morte. A morte começou a imperar. A morte começou a distanciar o homem de Deus. De maneira que ela imperou desde Adão até Moisés. Diz a palavra do Senhor lá em Romanos. A morte teve domínio. Mas por que a morte teve domínio? Não teve muitos santos. Teve Noé que foi santo. Não quero dizer que a morte dominou Noé, mas a morte reinou, o reino dela, o reino da morte. Porque não tinha lei para barrar a morte. Depois eu vou tocar sobre isso. Por exemplo, o nosso país está começando a aderir àquela lei da limpeza. Jogou papel no chão, você é multado se for visto por um guarda. Eu acho correto. Mas a lei veio para quê? A sujeira imperou. Vamos comparar a sujeira com o pecado de Adão até Moisés. E vamos comparar a lei criada com a lei que Deus deu a Moisés. Então a sujeira imperou, vem imperando. Até chegar agora, uma lei começou a barrar. Espero que seja no Brasil todo. Jogou papel no chão, você é multado. Jogou uma coisa maior, a multa é maior. Jogou lixo com o caminhão em tal lugar, também a multa. Isso eu já sabia. Não pode jogar em qualquer lugar. Bom, então a lei foi criada para barrar o império do lixo, o império da sujeira. Então Deus criou a lei de Moisés, deu a Moisés, não foi para dar vida a ninguém, foi só para barrar o pecado, para dizer, isso está errado,
Aquilo está errado. Isso aqui está errado. A lei era para isso. A lei era para apontar. A lei era para fisgar. Você adulterou. Se você adulterou, você vai ter que pagar um preço. E o preço desse pecado é a morte. E assim vai. Então a lei, ela foi trazida para dizer ao homem: você está errado. Porque quando não tinha lei, o pecado imperou. O pecado era pecado, né? E Deus estava querendo matar todo mundo, como fez lá no tempo de Noé. Então o povo morreu, né? Mas Deus não queria que o povo vivesse debaixo do pecado e debaixo da morte. Queria dar a vida a nós, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que tudo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o grande amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Sendo nós pecadores, aleluia, tu olhaste para nós com misericórdia. Eu agradeço, Senhor, todo instante. Se você não sente vontade de agradecer, irmãos, eu sinto sim. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui isso aqui é carne. Vai lá no cemitério, vai lá onde estão as pessoas mortas, vocês vão ver quem somos nós. Vai lá ver as pessoas inchadas, sem cor nenhuma. Vai lá ver aquelas que já estão apodrecendo, aquelas que já viraram pó, só dá um esqueleto. Quem era esse esqueleto? Era de uma mulher muito, muito rica e bonita. Já não é mais. Já foi. Quem é esse homem aí que está num caixão que não pode mais se mexer? Eu sou o doutor fulano, dono de tantas... era dono de tantas empresas. Já não é mais. Virou pó. E o espírito volte a Deus como era. E o pó volte à terra como era. E o espírito volte a Deus. E o homem volte ao pó como era. O pó volte à terra, volte como ele era, como ele foi feito. Aleluia. Então, irmãos, nós estávamos mortos por causa da transgressão. Ou seja, afastados de Deus por causa do pecado. Quem ainda está na sua desobediência para com Deus está morto ou morrendo novamente. Se uma pessoa está no caminho e começa a transgredir, ele começa a morrer. Ele vai matando a si mesmo. Aquele pecado contra mim violentará a sua própria alma, diz o livro de Provérbios. Quando não, então nós transgredimos, o pecado, ele gera automaticamente a morte. Sabemos que o corpo já recebeu a sentença, morte. Mas as transgressões podem nos levar à morte eterna e, a princípio, né, claro, a morte espiritual do nosso relacionamento com Deus. Toda transgressão só faz afastar o homem de Deus. O homem se esforça em buscar, às vezes chora aos pés do Senhor e continua na transgressão, continua morto. Porque uma pessoa, irmãos, que está em Cristo, vivo para Jesus e morto para este mundo, ele não sente vontade de fazer as coisas do mundo, porque ele está morto para o mundo. Um morto não sente nada. Você pode tocar nele, picá-lo, e não sente nada. Então, se uma pessoa está em Jesus, como é que o mundo vai tocar em nós para nós sentir vontade das coisas do mundo? Mas por que muitos crentes sentem uma vontade ardente nas coisas do mundo? Porque está morto para Deus e está vivo para o mundo. Este precisa então de um avivamento. Precisa que regue sua vida, ele precisa se encontrar com o Senhor, fazer um concerto de verdade e tomar uma decisão ferrenha com o Senhor e determinar no seu coração: eu não quero transgredir, eu não quero pecar. Mas se levar no banho-maria vai terminar no inferno. Porque Deus só gosta de homens e mulheres decididos, definidos. Que nós temos que decidir, definir o que queremos, decidir o que tem que ser. Não podemos levar a vida assim: hoje o culto foi uma bênção, eu senti, glorifiquei, vou para casa, morro na televisão, morro em más notícias, morro em palavras, em discussões, em assuntos inconvenientes, morro no meu jardim, morro nas minhas flores, morro nos bichinhos, morro na galinha, morro no meu carro, morro em tudo. Por que eu morro? Por quê? Porque, irmão, a comunhão com as coisas materiais, o amor a este mundo, a inimizade contra Deus, você morre. Se você não vigiar, você morre e Deus está sempre te dando vida. Irmãos, quando a Bíblia diz que o pecado gera morte, né? O que é morrer? Nós falamos aqui o que é morrer. Tem um desenho lá em casa, eu acho bonito que fizeram aquele desenho. Morrer.
A mulher fala assim, a Eva, né, no desenho. Um fala assim, acho que não sei se Adão pergunta, o que é morrer? Aí ela responde, morrer é se afastar de Deus, fugir de Deus. Fugiu dos seus irmãos, fugiu de Deus, você está morto. Esse negócio de, por exemplo, cultuar em casa, ficar em casa e não reunir para adorar o Senhor no culto, foi a maior furada entre os crentes, foi o maior domínio, quinhão na mão dos demônios para atingir muitas igrejas. Porque o Cristo em casa, ninguém tem compromisso com o pastor nem com seus irmãos, ninguém aprende a se sujeitar um ao outro. Eu fico em casa, eu vou estar lá, o pastor vai ficar me mandando, vai dizer o que eu tenho que fazer. Eu aqui estou lendo a palavra, eu dou minha oferta lá, ele bota lá no negócio da televisão, na caixa postal, leva para lá. O pastor nem conhece ele, nem sabe quem é. Eles são os mortos, são pessoas que o Satanás conseguiu matar através de ideologias, ideias que vêm surgindo nos últimos dias como uma doutrina, como um pensamento que domina as pessoas. Tudo que nós precisamos está aqui na palavra de Deus. Nós temos que andar conforme a palavra, conforme esta regra. Paulo diz, paz a todos que andarem conforme esta regra. Paz a todos que andarem conforme esta regra. Então, irmãos, a palavra do Senhor nos mostra que morrer é fugir, afastar-se de Deus. Fugir fica melhor porque afastar. Não, eu me afastei porque lá o pastor, eu me afastei porque tinha um irmão lá, eu me afastei porque o irmão disse algo para mim. Ninguém nos separará do amor de Cristo. É uma desculpa que o Satanás conseguiu colocar na cabeça, no coração de muitos crentes que não amaram o Senhor, nunca amaram o Senhor de verdade. Pega um carona. Eu digo para os irmãos, aprendam a amar o Senhor. Se você amar o Senhor, você não o abandona. Não é porque o pastor brigou, porque alguém falou uma calúnia. Eu já ouvi tanta calúnia na igreja onde congreguei, nos lugares por onde passei. As pessoas me sorriam, me abraçavam e viravam as costas, estavam fazendo calúnia, vendo o mesmo lugar, atrás da parede. E eu não deixei o Senhor por causa disso. Não abandonei o Senhor por causa dessas coisas. Chorei, fiquei triste, reclamei com o Senhor, chorei de novo, castiguei minha alma com jejum, e passei tempo orando, e passei tempo jejuando, mas não abandonei o Senhor. Experimentei essas coisas servindo ao Senhor, com alegria, indo para o culto cabeça baixa, tocando meu instrumento, ou cantando meu hino. Muitas vezes lá que eu descia, eu cantava meu hino lá, e aí eu continuava, minha oferta oferecendo ao Senhor. Porque se nós dermos ouvido a essas coisas, nós morreremos. Vamos nos afastar de Deus por uma desculpa que nós vamos colocá-la como chave para nos afastar da igreja, dos irmãos e de tudo. Glória a Deus. Então, irmãos, morrer é se afastar de Deus. Vamos dar uma olhada nessas coisas, nessas palavras. Abre Romanos 3, não é? Para nós lermos um pouco com os irmãos algumas passagens que nos dá assim uma luz, entendimento. Olha, irmãos, eu estava lendo Provérbios essa semana. Os olhos do Senhor conservam os que têm conhecimento, mas ele transtorna o caminho dos ímpios. Os olhos do Senhor conservam, guardam os que têm conhecimento. Então, lá o profeta disse: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Disse Jesus: conhecereis a verdade. Então, irmãos, tem pessoas que não querem conhecer, não querem estudar para não saber muito. Saiba de certo que os olhos também do Senhor não irá te guardar, mas os olhos do Senhor vão preservar aqueles que têm conhecimento. Romanos 3, versículo 23, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É usado um verbo aqui presente, estão, estar, e um verbo no passado, todos pecaram. Quando fala todos, Paulo, pelo Espírito, inclui toda a raça humana, não somente porque somos descendentes da transgressão de Adão, mas por aquele assunto maravilhoso que bem os irmãos sabem, que antes da fundação do mundo todos pecaram. Até
os que vão nascer em pecado, por causa das revelações divinas. Bom, então, se o homem pecou, o pecado afastou o homem de Deus. Quando Adão e Eva deram à luz a transgressão, perderam o jardim do Éden, perderam a íntima comunhão com Deus. Ora, Deus falava com eles assim, eu não sei qual a forma que eles viam Deus, porque o Senhor, eu creio que é Cristo, é claro, aparecia para eles. Quem sabe um varão enorme, reluzente, conversando com eles, aquela coisa. Era uma coisa gloriosa. Era algo de, sinceramente, irmãos, da vontade de eu ver, pudesse estar ali, eu pudesse ver um pouquinho. Então, isso morreu. Quantos crentes deixam de ter comunhão, não ouvem a voz do Senhor, porque Ele mesmo mata isto. Eu estava lendo uma passagem essa semana dizendo assim, que Jesus foi numa figueira para comer, não viu o seu fruto, disse, nunca mais nasça fruto de ti. E ela secou imediatamente da raiz, as folhas secou imediatamente, como se um raio batesse ali. Jesus, é claro, fogo, né, todo poderoso. E os discípulos olharam ali, Senhor, a figueira secou imediatamente, Senhor. Jesus disse, se vós tiverdes fé e não duvidardes, fareis o mesmo. E direis esse monte, o monte, ergue-te daqui no meio do mar, ele vai te obedecer. Eu falei, puxa, Jesus estava falando ali, ele aplicou a palavra diretamente ao material. Eu falei, Senhor, exercitar isso não é fácil. Para ter uma fé perfeita, há tantas coisas que se deve fazer, mas nós é que causamos o mal. Nós somos muitas vezes egoístas, pensamos muito em nós mesmos, como eu tenho falado esses dias, e não buscamos o que é do outro, não buscamos o que é de Cristo, só pensamos em nós, só estamos preocupados com nossos problemas. Às vezes amanhecemos o dia buscando nossas coisas, passamos o dia pensando em nós, nossos problemas, e vamos dormir com eles. As doenças brotam, tristezas vêm, enfermidades crescem, aumentam, aí vamos para os médicos, vamos para os remédios, e não queremos fazer um conserto. É difícil, né? E aí, quando a coisa aperta, Senhor, Senhor, começamos a clamar ao Senhor. Clamando num desespero que muitas vezes Deus não dá resposta. Aí Deus tem que levantar o seu profeta para dizer o que é a verdade, para dar um diagnóstico, o que é que está acontecendo de verdade. Foi a morte, você está morrendo, teu corpo físico está sentindo, você está com doenças, porque você está mais interessado em você mesmo, nas suas coisas, do que nas de Deus e no seu próximo. 2 mandamentos, desses 2 mandamentos, cumpriu a lei. Amarás o seu teu Deus acima de todas as suas coisas. E o teu próximo, ame teu próximo, fala bem dele, ajude ele, fale bem de Deus, fale mais de Deus, passe o dia todo falando de Jesus, pensa em Jesus o dia todo. Tuas doenças vão fugir, teu problema vai ser resolvido, a morte não vai entrar na sua vida. Irmãos, eu tive uma coceira que até hoje tem um sinaizinho para mostrar para as pessoas, eu creio, nas pernas. Ficou 8 anos. Até em médico eu fui. Um dia eu pensei assim, Senhor, eu já clamei tanto a Ti, já passei tanto da pomada, eu não vou fazer mais nada, não vou passar mais nada, está nas Tuas mãos, eu não quero me preocupar com isso. Ela coçava, eu passava de leve, dava um banho, coisa e tal, de com água, coisa e tal, aí aliviava, e eu não quero ficar pensando nisso. Comecei a pensar em outras coisas. Assim Deus me curou. Eu estou falando porque Deus me faz passar por determinadas coisas para me mostrar como é a fé. A fé, ela pode morrer e você precisar de um avivamento. Quando o inimigo consegue te chamar a atenção, te tirar a atenção de Deus para as coisas que estão te acontecendo, então a tua fé morre. Tu fica com a Bíblia na mão, lendo em casa, vendo tantas maravilhas e morto espiritualmente. Nós precisamos entender isto. Precisamos avivar quando nós sentimos que algo está morto. Precisamos pedir esse avivamento e deixar que o avivamento aconteça quando sentimos que algo está morrendo ou que algo morreu. Mas como é que você vai enxergar que algo está morto?
existe um óculos para você enxergar, te dá uma visão maravilhosa, é o conhecimento da palavra de Deus. Quando você conhece, você entende. Quando você entende, você vai aplicar no teu viver. Irmãos, apliquem isso. Está sentindo frieza em alguma coisa? Está morrendo. Acaba com essa frieza. Vamos indo para Romanos 5, versículo 12. Em diante. Quer dizer assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado, a morte, veja bem, aqui está uma resposta. Por um homem veio o pecado, e do pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Paulo está falando a princípio da morte física, mas ele fala também da morte espiritual, porque até a lei da criação de Adão, até chegar a lei por mão de Moisés, estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Ninguém sabia que aquilo era transgressão, o pessoal fazia, não havia lei para dizer: não cobiçarás a mulher do teu próximo, não mentirás, não roubarás. O pecado não estava imperando, não é? Então ele teve aquele domínio. 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Reinou, não dominou, reinou. Era um reino. Você sabe que no reino, o reino domina todo mundo, né? Tem os bonzinhos e tem os maus, né? Então a morte reinou de Adão até Moisés. Por que até Moisés? Porque quando Moisés foi levantado por Deus, Deus revelou a ele o quê? A lei. Para que foi a lei? Para botar o homem bonzinho? O que vocês podem dar assim, uma definição? Em outras palavras, o que serviu a lei? Tentar provar o erro. Para fazer o quê? Para mostrar o pecado? Sim. Para frear o pecado. Mostrar e dar uma freada. Porque quem temia Deus conhecia que a sua transgressão e dava uma parada. A graça é diferente. A graça ela não freia você à força, como a lei. Tu mataste, vai morrer também. Não. A graça é uma condição, é um poder de Deus através da morte de Cristo, que ajuda o nosso coração a entender, a se converter. Então nós obedecemos aquelas leis, muitas daquelas leis que ainda permanecem de pé, pela graça. Não porque lá está escrito, não mentirás, não. O Espírito Santo que está em mim me deu o entendimento que a mentira prejudica as pessoas e é no fruto do coração de Satanás, que se eu mentir, eu estou colaborando com o reino do diabo, eu estou propagando o fruto de Satanás. Isso é graça. A condição de obediência é a mesma, tem que obedecer, mas não por força pela lei, pela força da lei, agora pela graça. Antes, meu pai mandava fazer uma coisa e eu fazia, mas com uma raiva. Era só eu que tinha que fazer. Não, hoje meu pai quando pede, eu vou lá porque eu sei que ele precisa de ajuda. E que meu trabalho é bom, é importante, eu posso fazer. Olha, isso é graça. Graça é isso. Graça é nós sermos servos de Cristo, não por força, não por ganância, não por disputa, mas porque fazemos de coração. O nosso coração recebeu o poder de Jesus Cristo, recebeu vida, por isso eu vivo. Cristo vive em mim, então eu tenho vida. Eu fui ressuscitado. Deus me deu vida novamente. Eu estava morto, mas revivi, porque Cristo entrou em mim e me trouxe vida. Eu sinto vontade agora de fazer as coisas que agradam a Deus, porque eu vivo uma vida em Cristo Jesus. Sou uma nova criatura, nasci de novo. Avivamento, aleluia. Glória, glória a Deus. É diferente, aleluia. Talvez as pessoas possam pensar que eu falo demais. Irmão, quando eu vejo um crente meio morno, meio cá, né? Eu digo, ele está morto, está morrendo. Às vezes você pode pensar até que eu esteja julgando, mas o conhecimento da palavra nos faz falar coisas com mais profundidade.
Por quê? Irmãos, o conhecimento é uma dádiva de Deus, é uma bênção, é um tesouro. Se eu sei que o crente não está com aquela vontade de buscar, claro, se não existe uma tristeza que causa uma parada nele, ora, outras coisas só pode ser o quê? O coração voltado para os seus problemas, voltado para um monte de coisa que o afasta de Deus, né? E se a pessoa não vigiar, ele vai dar lugar só a isto. Então diz aqui a palavra do Senhor que o pecado teve o seu reino, teve o seu reinado, mas veio, né, a lei e barrou o pecado. Não totalmente, mas o homem passou a entender o que era errado e o que era certo. Por isso que Paulo usa essa expressão, né? No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir, Jesus. Jesus é o Adão espiritual. Lá, o primeiro homem foi feito alma vivente. O segundo homem, espírito vivificante. O que é vivificar? Espírito vivificante é o espírito que ressuscita, que dá vida. Irmãos, entendam o que eu estou falando, guardem para vocês. Adão, o primeiro homem, representa a nossa natureza humana, não é? O que ele produziu? Morte. O segundo Adão, Cristo, espírito vivificante, produziu o que? Vida. Ele diz lá em João: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Posso dizer assim: Adão, eu sou fora do caminho, a mentira e a morte. Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós costumamos dizer uma palavra que Paulo usou, que muitas igrejas evangélicas há 15 anos atrás não usavam quase esse termo, sobre o velho homem e o novo homem. Quando eu falava sobre o velho homem, muitos crentes diziam: não, eu sou uma nova criatura. Mas se você está transgredindo com o desejo lá fora, você está na carne, você está no velho homem. Eles não entendiam o que era o velho homem. Não, o velho homem já morreu, não morreu coisa nenhuma. Você o amortece, você o crucifica. Matar o velho homem não é fácil. A velha natureza não morre fácil. Você tem que crucificá-la, morte lenta. Tem que ir matando os desejos, seus desejos carnais, o desejo de Adão. Porque Adão está vivendo em muita gente ainda. O velho homem, o velho Adão. Você tem que ter um novo Adão, Cristo, que te vivifica, te dá uma vida, te dá um impulso diferente, você ressuscita, te faz acontecer o avivamento real. Esse é o avivamento, quando você está em comunhão com Cristo, entendendo a palavra. E Jesus dá vida ao ser humano através do Espírito e da sua palavra. Do Espírito e da sua palavra. Por isso que ele diz: as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida, não é? Então, no versículo 15, ele diz assim: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então, na verdade, pela transgressão de Adão, né, veio a morte. Mas através dessa transgressão de Adão, produziu algo. Cristo veio ao mundo para dar a vida, e através da sua vida vivificar a muitos. Paulo fala aqui no texto todo, que eu não vou ler o texto todo, porque senão nós vamos passar por um assunto muito assim detalhado, e precisamos ir para outras passagens. Provérbios 8:36. Vamos dar uma corrida lá no Velho Testamento. Diz assim: mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma. Todos que me aborrecem amam a morte. Veja que o que aborrece a Deus é o pecado. Se uma pessoa ama a morte e continua aborrecendo ao Senhor, ele está caminhando, não é, para a morte eterna. Espiritualmente ele já começa a morrer por causa das suas transgressões. O pecado gerado contra Deus faz com que o homem danifique a si mesmo.
o homem começa a violentar a si mesmo, causar violência a si próprio, porque ele perde as bênçãos de Deus e a comunhão do Senhor. É como, por exemplo, se tivesse um fogaréu aqui do lado e uma saída aqui, esta outra saída do lado de cá, que me levará a um caminho mais estreito, porém sem chamas. Se eu me afastar desse caminho estreito aqui e entrar nessa outra porta que é mais larga, certamente eu vou de encontro às chamas, eu vou causar o mal a mim mesmo. Então nós comparamos isso com Deus, a porta estreita, não é? E afastar-se de Deus, aborrecer o Senhor, pecar contra o Senhor e se virando para um outro caminho, largo, porém com chamas ardentes. É assim que comparamos e que a Bíblia compara. Não é uma maldição que Deus está lançando sobre a pessoa. A própria pessoa está caminhando para a maldição, porque existe o lado ruim, o lado das trevas, existe o inferno. O inferno, diz a Bíblia, que foi criado para os demônios e seus anjos, Satanás e seus anjos. Mas por que os homens estão indo para lá? Porque se afastam de Deus, estão morrendo espiritualmente e estão morrendo eternamente. Vamos dizer assim no entendimento geral, para que vá ao ar. Deus não quer que o homem vá para o inferno, mas o homem foi e está indo por causa do seu pecado. O pecado, ele gera uma transgressão e morte, e Deus não habita ou coabita com quem pratica pecado. Lá no céu não entrará nada que contamine, diz o livro do Apocalipse, nada que contamine, nenhuma abominação, aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nada. Por isso que nós estamos como se fosse numa faculdade. Fomos ressuscitados, vivemos um avivamento em espírito e em verdade. Precisamos nos manter, nos qualificar em Cristo Jesus, e tirando todas as pendências, porque lá no céu nenhuma pendência entrará, nada desta terra. Glória a Deus. Precisamos morrer para este mundo, pouco a pouco, mas temos que morrer para este mundo. O problema é que a carne é fraca, diz a Bíblia. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Por isso temos que nos fortalecer no Senhor, porque a carne, por ser fraca, ela não resiste às paixões. Então eu tenho que dominar em espírito, porque na carne eu não conseguirei nunca dominar, nunca vou conseguir dominar, não é? Então Provérbios 8:36 diz essa palavra maravilhosa, que nos dá um entendimento que afastar-se de Deus, não é? Fugir de Deus é morrer. Morrer é fugir de Deus. Morrer é fugir de Deus. Quando você já viu uma pessoa estendida no caixão, ela deixou de respirar, ela deixou de receber o ar, o alimento, a água, a alegria, a comunhão com as pessoas. Ela perdeu aquilo tudo. Seu corpo não sente mais nada. Quando o homem se afasta de Deus, espiritualmente, ele é como um corpo morto. Não sente mais a comunhão com os irmãos, a alegria com os irmãos. Só busca os seus interesses. Entenderam, irmãos? Amém. Vamos ver uma amostra lá no Apocalipse 3. Que os irmãos conhecem daquele pastor. Aquele pastor defunto, que infelizmente ele estava morto, mas Deus queria ressuscitá-lo. Esse precisou de um avivamento, não é? Diz aqui Apocalipse 3, 1, 2 e 3. E ao anjo da igreja que está em Sardo, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estavam para morrer. Ainda tinha gente que ia morrer ainda. O Senhor queria que ele fosse avivado para que confirmasse a vida espiritual, confirmasse a palavra ao restante que estavam para morrer. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então, o que matou esse pastor foi o pecado gerado através das suas más obras. E estava matando os crentes da sua igreja.
Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, mandando ele voltar atrás das coisas que ele recebeu no princípio. Quando as pessoas começam a receber um evangelho puro, aí começa a criar ideia no final da sua vida e começa a seguir a Deus de acordo com os seus ideais. Isso é um perigo, irmão. A pessoa já se achar professor, já achar que é pastor, já achar que tem domínio, aí começa a criar suas próprias ideias. Vai cair no inferno. Ela já caiu muito crente no inferno, a gente tinha certeza absoluta que ia para o céu, falava língua estranha, mistério, e curava pessoas, fazia muitas coisas. Caiu no inferno. Porque a Bíblia diz que o desvio dos ímpios os matará. Ou o matará. Eu não sei se está no plural ou no singular. Porque o desvio do ímpio o matará. O desvio do simples o matará. A pessoa ser simples demais, levar tudo é como se fosse inocente, não estava entendendo nada. Não, nós temos que ser simples para as coisas do mundo. Nas coisas de Deus nós temos que estar atento. Atento ao que Deus está falando. Atento à nossa convivência. Achando que Deus vai levar os irmãos ou qualquer um de nós sempre nas mãos, carregando, puxando, não é negativo. Tem hora que Deus solta. Tem hora na vida da pessoa que Deus solta. Então precisamos ter temor. Não sei como tem mais crentes por aí que acham que estão vivendo na graça, pode fazer o que quiser, pode ser dono de si mesmo e toca a vida para frente e não quer nem saber. Não, nós temos que obedecer, sentir que somos nova criatura, sentir que o nosso interior, o nosso coração sente o apego ao Senhor, vontade de obedecer, comunhão. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora eu vou vir. Olha aí, um dia eu falei para o José, lá no dono do material de construção, rapaz, Jesus pode vir na sua vida a qualquer momento. Não, a vida de Jesus é para todos. Não, ele pode vir na sua vida pessoalmente. Aqui. Se não virei uma hora que você não espera. A pessoa não sabe que quando a pessoa está para morrer, a reunião, o livro de Deus é dada a ordem. Os demônios não podem matar uma pessoa não morre se não tiver um consentimento lá do céu. É a hora que Jesus vem. E Jesus está vindo toda hora para buscar muita gente. Uns ele busca e guarda lá no inferno, outro ele busca e guarda no paraíso. Tudo está no poder de Deus, porque o Espírito volta a Deus. E o pó volta à terra como era. Volta a Deus, mas Deus bota onde Ele quer, onde Ele sabe que tem que colocar, cada um no seu lugar. Irmãos, a palavra manda nós lembrar do que temos recebido e ouvido, e manda vigiar. Nesses 3 versículos, vocês podem definir o que é vigiar aqui? Exatamente. A irmã Socorro respondeu. Não ser ouvido esquecido, lembrar do que eu tenho recebido e colocar em prática. Isso que é vigiar. Vigiar, irmão, não é ficar em oração o tempo todo, em jejum. Isso não é vigilância, não, irmãos. Vigilância é ver o que você está fazendo, deixar de fazer o erro e fazer a coisa certa. Isso que é vigiar. Porque está cheio de vacilões dentro das igrejas aí que não vigiam com suas vidas. São péssimos sentinelas, são péssimos soldados de Cristo, estão cegos e sem arma na mão. Vigiar é você ver o que você fez no dia, o que você falou, como você está andando, como você veste, como você fala com as pessoas, como você trata as pessoas. Se você fala acusando, você fala condenando, ou se você está falando com misericórdia, querendo o bem daquela pessoa. Vigiar é isso. Vigia. Vigiar, que o Senhor disse para ele, olha, vigia, põe em prática, como se Deus estivesse falando, põe em prática o que você ouviu, recebeu, porque eu posso vir num momento de apanhar você na desobediência. Vigiar é isso, irmão. Não lembra que Jesus disse sobre aqueles 2 servos? Bem-aventurado aqueles servos, quando o Senhor voltar, o achar servindo assim, porque está em vigilância. Vigilância é isso, vigilância é quando eu estou servindo. Vigilância é quando eu estou colocando em prática as coisas que eu recebi do meu Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Isso é vigilância, tá? Então, isso é vigilância. Poxa, não deu para sair nem do começo do assunto. Que coisa é essa? Aleluia. Então, irmãos, vou ler um pedacinho aqui de algumas coisas. Se nós estamos, ou se alguém está buscando avivamento, aparte do pecado, porque o avivamento foi derramado uma vez através
da ressurreição de Cristo. Como Paulo disse, se já ressuscitaste com Cristo, engraçado, o dia que Jesus ressuscitou, todos nós ressuscitamos. Foi isso que Paulo falou em Colossenses, não entenderam? Se já ressuscitaste com Cristo, Colossenses 3, buscar as pessoas de cima. Não entenderam? Olha a expressão da palavra. Você ressuscitou com Jesus? Não. Ué, como assim? Claro. A ressurreição de Jesus está acontecendo a todos os momentos, a todos os dias. Desde que uma pessoa crê em Jesus, Jesus está ressuscitando junto com ele ali dentro. O que vocês acham quando Paulo diz assim: eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós? Você sabe que uma criança começa a viver no ventre de uma mulher, bem pequenininha, aquilo vai crescendo, vai recebendo vida. Paulo compara que Jesus vai crescendo também, vai ganhando vida dentro de cada pessoa que vai entendendo a vontade de Deus em obediência. Por isso que ele falou isso aos Gálatas. Eu sinto dor de parto, mas ele falou isso porque ele gemia por ver o crescimento que estava dificultoso entre os Gálatas, porque muitos judeus convertidos a Cristo, mas junto com a lei de Moisés, deturpavam o sentido do Evangelho e obrigavam os gentios a circuncidar, a guardar sábado, a fazer um monte de coisa. E isso trazia confusão. Paulo então gemia ao ver o crescimento dos Gálatas em Cristo Jesus. Então ele disse que sentia dores de parto, até que Cristo fosse formado neles. A formação. Claro, se eu não tenho entendimento das coisas de Deus, Jesus é desse tamanho dentro de mim. Mas se eu começo a ter entendimento e a minha fé cresce, eu começo a obedecer e ficar firme na palavra, Jesus cresce dentro de mim. Então, se Jesus cresce dentro de mim a partir do momento que eu creio na verdade, que eu creio na palavra que eu estou ouvindo, eu estou ressuscitando com Cristo. Essa questão de batizar a pessoa e dizer, teus pecados foram por água abaixo, você agora é uma nova criatura, isso ali é simbólico. Quantas pessoas caíram nessa e acharam que realmente o batismo sepultava todos os pecados? Aquilo é simbólico. O que sepulta o pecado é a palavra, quando você mergulha no rio da palavra, quando você mergulha lá no profundo da água de Deus, do Espírito e da palavra, porque a palavra e o Espírito Santo te convencem do pecado, você abandona o pecado quando você obedece a palavra de Deus e você passa a cumprir a palavra de Deus, porque você nasce de novo e uma nova vida é gerada dentro de você. Entendeu, irmãos? Não é conversa fiada, não. Assunto que aprendemos errado, ficou mais de 1 milhão de anos aí ensinando coisas erradas. Batismo na água não sepulta pecado de ninguém. O que sepulta é isso. É uma lavagem desse pecado, uma regeneração, de uma consciência, uma indagação para com Deus através do que você aprende. Porque quem convence o homem do pecado, lavando, limpando, enterrando o seu pecado, mandando por água abaixo, é o Espírito Santo e a palavra. Ele, quando vier, conhecerá o mundo do pecado, do juízo, da justiça. Conhecereis a verdade vos libertará. Disse Jesus, Pai, santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. Aleluia. Então, se alguém precisa de avivamento, é porque está morto. Como esse pastor do Apocalipse, capítulo 3, estava morto. Mortão, como diz o Miguel. Morto. Precisa da palavra. É como, por exemplo, você pegar a lâmpada aqui, aquela ali, desconectar da energia. Morreu. Uma lâmpada sem energia é morta. Você coloca novamente no local, a energia que está circulando no fio, liga nela e ela acende. Vida nova. Morrer é fugir de Deus. Aleluia. A palavra, ela nos anima, nos alegra, mas nós já estamos em novidade de vida. Eu vivo uma vida de avivamento. Eu vivo um avivamento espiritual. Agora, como Abacuque falou, eu gostaria também que o Senhor avivasse, não é, em nossos dias, como as suas obras, como ele fez entre os apóstolos, discípulos, não é, os milagres, porque isso nos alegra muito e é uma alegria, um gozo espetacular que não tem igual. Mas vivemos o avivamento em Cristo Jesus. Semana que vem vamos dar continuidade.